Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula, mais uma semana. Ontem nós tivemos nossa aula presencial, nosso plantão de dúvidas presencial e pedi para vocês a realização de algumas atividades, certo? Hoje envio já a correção de algumas delas. Nós vamos aí agora nessa videoaula tratar aí do início do quarto capítulo. Nós já tivemos uma aula teórica sobre os gêneros textuais que serão trabalhados no quarto capítulo e no restante aí do segundo bimestre. Nós já estamos entrando aí nas revisões, tá bom? Então, é essencial que você assista essas videoaulas, tá bom? A videoaula sobre texto expositivo em livro didático, infográfico e notícia. São conteúdos aí que serão cobrados em nossas avaliações, tá bom? Não deixe de assistir a videoaula, não deixe de estudar no livro, pois assim você faz um estudo ativo, né? Quando você busca estudar no livro também, busca outras fontes, faz anotações no caderno sobre as partes importantes da videoaula, tá bom? Isso é importante, ainda mais agora nesse momento de revisão. Você ter o seu material de revisão é essencial. Mas chega de conversa, vamos lá, né? 8 jeitos de mudar o mundo. Você já pensou em como mudar o mundo e mudar o mundo para melhor, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nas páginas 166 a 169 do livro de língua portuguesa, tá bom? E qualquer dúvida, estou disponível no plantão de dúvidas das 7 às 11 e o e-mail para envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. Vamos lá, pegue o livro de vocês, vamos aí fazer a correção dessas atividades, a leitura do texto. E, na verdade, dos textos, né? Porque nós temos aqui a presença de um texto que trabalha com a linguagem verbal e não verbal, e depois um texto ali com a linguagem verbal, né? O que será isso? Antes de passarmos para a leitura do texto, vamos aqui fazer a leitura desse pequeno quadrinho que coloquei aqui, falando sobre o texto expositivo. Nós já falamos, né, sobre o texto expositivo em algumas videoaulas. Ele tem ali como primordial função expor informações, né? Mas ele tem características, obviamente, ali específicas que já foram abordadas e agora nós vamos reforçar aqui, né? O texto informativo, veja só o nome, o texto informativo, ele tem a intenção de informar. Corresponde àquelas manifestações textuais cujo escritor expõe brevemente um tema, fatos ou circunstâncias a um leitor. Ele expõe brevemente um tema, fatos ou circunstâncias a um leitor. Em outras palavras, representa as produções textuais objetivas com linguagem clara e denotativa, que tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo. Então, vamos aqui destrinchar isso daqui. Produções textuais objetivas, ou seja, não tem opinião, não tem ponto de vista ali. Quando nós temos uma visão particular do autor, é subjetivo. Agora, o texto informativo, ele precisa ser objetivo, tá bom? Sem achismos, sem argumentos, sem julgamentos, sem opiniões. Então, ele tem que ser o mais objetivo possível, né? Ser neutro. Por mais que essa neutralidade fique mais para o lado da teoria do que para a prática, né? Porque ao escrever um texto, por mais que você tente ali não adotar nenhum lado, não apresentar seus argumentos, você vai escrever aquele texto a partir da sua perspectiva. Mas uma das características do texto informativo, do texto expositivo, é que ele seja objetivo. Linguagem clara, veja só, um texto ele vem trazer as informações, ele vai expor informações, então ele precisa ter uma linguagem clara, de fácil entendimento. Denotativa, a linguagem denotativa é aquela que não é figurada, é justamente ela objetiva, clara e literal, aquilo que está escrito é literalmente aquilo mesmo. Que tem como objetivo principal transmitir informações sobre algo. Esse finalzinho aí já é claro, né? Vamos lá, agora passando ali para a página do nosso texto. Aproximação. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo leia com atenção o texto proposto. Vamos lá.
8 jeitos de mudar o mundo. Primeiro, acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Veja só, se isso acontecesse, será que nós teríamos um mundo melhor, um mundo diferente, hein? Eu não duvido que sim. Sustentabilidade. Você sabe o que significa sustentabilidade? Já dá para perceber que é uma palavra muito grande, mas é grande mesmo, até no seu significado, pois essa palavra representa a vontade de melhorar o mundo. Essa tal de sustentabilidade significa melhorar a vida de todos nós que estamos vivos, mas sem piorar a vida das pessoas que ainda vão nascer. Entendeu? Vamos cuidar do mundo agora e lembrar que nossos futuros parentes também vão precisar de um bom lugar para morar. Mas será que eu posso ajudar a mudar o mundo? O mundo é tão gigantesco. Eu sou tão pequenino. É claro que eu posso ajudar. Cada um precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha. Mas existem tantas coisas. Por onde eu começo? Acho que a Declaração do Milênio pode me ajudar. Para quem não sabe, a Declaração do Milênio é um acordo feito por vários países, inclusive o Brasil, para melhorar o mundo. Nessa declaração, existem 8 objetivos que precisam ser alcançados. Dá só uma olhada. 1. Você sabia que 1 bilhão e 200 milhões de habitantes do mundo sobrevivem apenas com $1 por dia? Isso é muito pouco, gente. Não dá nem para comer um sanduíche. E é por isso que muitas famílias passam fome. São quase 32 milhões de brasileiros nessas condições. Para acabar com esse problema, a gente pode distribuir alimentos em algumas regiões pobres ou ensinar algum tipo de trabalho, como artesanato, que ajude essas pessoas a ganhar mais dinheiro. Algumas famílias poderiam plantar seus próprios alimentos. Os jovens e as crianças precisam estudar para ter um bom emprego no futuro. E, algo muito importante, as pessoas com deficiência também merecem ter oportunidade de trabalho. 2. Em todo o mundo, cerca de 113 milhões de crianças estão fora da escola. Isso é um grande problema, porque as crianças são o futuro. E como vai ser o futuro do nosso planeta se ninguém puder estudar agora? Para começar, criança tem que ir para a escola e não trabalhar. Precisamos de professores bons e aulas interessantes, senão ninguém aguenta ficar na escola. Podemos doar livros e materiais escolares para crianças mais necessitadas do que a gente. Se tudo isso acontecer, a gente cresce bem inteligente e pode ajudar o mundo a ficar cada vez melhor. 3. Tem gente que pensa que menino é melhor do que menina. E muita gente por aí acha que menina é melhor do que menino. Mas isso não é uma besteira. Meninos e meninas são apenas diferentes. Cada um tem suas qualidades. Nós devemos ser aquilo que queremos e deixar as outras pessoas serem aquilo que quiserem. Combinado? 4. A cada ano, 11 milhões de bebês morrem no mundo por vários motivos: doenças infecciosas, falta de higiene, etc. Para esse número de mortes diminuir, todos precisam ter acesso à água potável, todos precisam saber sobre higiene pessoal e sanitária. As mamães precisam saber a importância de amamentar seus bebês. As crianças precisam ter acesso a medicamentos e alimentos para que cresçam saudáveis. Não é tão difícil assim, né?
Será que a gente consegue? E 5. Muitas mamães morrem durante o parto, principalmente quando moram no campo. Elas não têm acesso ao médico, por isso não podem acompanhar a saúde do bebê dentro da barriga. Além de tudo, elas têm o neném dentro de casa, sem higiene, e morrem por causa de alguma infecção. Tudo o que as mamães precisam para não correr risco é de um médico que cuide delas antes, durante e depois do parto. Um médico pode explicar a uma gestante como ter uma boa gravidez, como se prevenir de doenças e como se alimentar bem para ter um bebê lindo e saudável. Existem doenças perigosas que adoram se espalhar por aí. Passa para um, que passa para outro, de repente todo mundo fica doente. E o pior é que milhares de pessoas no mundo morrem assim. Evitar que uma doença se espalhe não é difícil, basta saber se prevenir ou se tratar. Estar sempre limpinho e se alimentar direitinho também ajuda a se safar dessas doenças. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, descobrir como ficar longe desses perigos. Depois, a gente pode ajudar outras pessoas, contando a elas o que a gente aprendeu. Olha que legal! Em vez de espalhar doença, a gente ajuda a espalhar informação. 7. Você sabia que se um animal entrar em extinção, todo o planeta sofre consequências? É mais ou menos assim. Tudo o que acontece no meio ambiente é muito sério para todo o resto do mundo. Por isso, para que nossos parentes futuros ainda possam viver bem, somos nós que precisamos cuidar de cada pedacinho do nosso planeta. Primeiro, não podemos nos esquecer de reciclar. É preciso que todos saibam disso. Converse com seus amigos, seus vizinhos. Quanto mais a gente recicla, menos a gente usa o meio ambiente. Então, ele dura mais tempo. Devemos também economizar, principalmente a água. Não dá para ficar tomando banho de 30 minutos. Dá para deixar a torneira aberta. Aliás, não dá para deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Não dá, entendeu? Vamos cuidar do meio ambiente antes que seja tarde demais. 8. Nós sabemos que existem países ricos e países pobres, e sabemos que por causa disso ocorre a desigualdade social. Fica assim: quem é rico fica mais rico, e quem é pobre fica mais pobre. Mas a última meta para mudar o mundo é acabar com essa história. Se todos os países se ajudarem, o mundo inteiro pode progredir em harmonia. E como fazer? Tudo poderia ser compartilhado. Quem tem mais, doa para quem tem menos. Educação, tecnologia, medicamentos, empregos. Um jeito de todos terem as mesmas oportunidades. Você já parou para pensar como seria bom se isso acontecesse? Se os países fossem unidos, amigos uns dos outros? Vejamos, né, gente? Que texto! Muito, muito, muito bom esse texto. E nos explicando aí o que é sustentabilidade e trazendo aí 8 metas, né? 8 jeitos, 8 maneiras de mudar o mundo. Imaginem se isso realmente acontecesse, nós teríamos sim um mundo novo, né? Veja só, este 6 aqui, o número 6, ele está bem em voga aí com essa pandemia, né? Nós estamos passando por uma pandemia há mais de ano, né? Tem mais de um ano que essa pandemia está aí. Aqui no Brasil, ela eclodiu aí em março, né, do ano passado. Veja só, já temos um ano aí, quase 2 meses, né? 1 ano e 2 meses aproximadamente. Então, é muito tempo. E agora que nós estamos começando a vacinar, a nossa população está começando a vacinar, vai demorar muito para todo mundo se vacinar, infelizmente. Mas nós já temos desde o início a forma de evitar, de se prevenir. Então, se cada um fizer a sua parte, é isso que o texto vem falar. Olha, se cada um de nós fizer a sua parte, a nossa parte,
Dá certo. Ao invés de espalhar doença, ao invés de espalhar ignorância, vamos espalhar o que? Informação, vamos ajudar as pessoas a saberem o que é preciso ser feito, né? Olha só, cada uma dessas metas aqui, né, traz uma reflexão muito importante e relevante para nós, para a nossa vida, para a vida da nossa sociedade, da nossa casa, da nossa escola, da nossa cidade, para o mundo todo. São 8 jeitos de mudar o mundo. Enfim, aqui antes de passarmos para as atividades, que nos fará refletir mais um pouco, nós temos o vocabulário desconhecido. Utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes: alcançados. O que é alcançados? Atingidos, conseguidos, obtidos. Mortalidade, morte de certa quantidade de pessoas ou animais em determinada época ou região. Infecciosas, que produzem ou resultam de infecção. Prevenir, tomar precauções para que algo não aconteça, evitar. Extinção, desaparecimento total de uma espécie viva. E progredir, ir adiante, avançar aos poucos. Desvendando os segredos do texto. 1. Uma palavra muito importante para a construção do sentido desse texto é sustentabilidade. Explica o que você entendeu sobre essa palavra. O texto ele já começa explicando ali o que é essa sustentabilidade. Muitas vezes nós ouvimos essa palavra, mas nós nem sabemos o que ela significa, né? Então, a partir de agora você vai entender o que é sustentabilidade e nós vamos buscar, né? Ter aí, realizar a sustentabilidade, ter um mundo mais sustentável. Bem, eu quero ler ali a resposta de vocês, porque, como o próprio gabarito diz, é uma resposta pessoal. Mas o texto ele explica, o texto traz algumas informações. Não quero que você copie aquilo que está no texto, eu quero que você coloque com suas palavras. O texto ele vai dizer que sustentabilidade é usar, né, o mundo, os recursos do mundo com consciência e responsabilidade, sabendo que tudo o que há aqui é finito, ou seja, pode acabar e vai acabar se nós ficarmos utilizando, e usar esses recursos do mundo de forma que as pessoas lá na frente, as próximas gerações, né, os nossos filhos, os nossos parentes, as próximas gerações possam também aproveitar o mundo, né? Tenham aí recursos para utilizar do mundo. Vamos voltar no texto ali só para nós vermos o que ele diz. Veja só. Essa tal de sustentabilidade significa melhorar a vida de todos nós que estamos vivos, mas sem piorar a vida das pessoas que ainda vão nascer. Vamos cuidar do mundo agora e lembrar que nossos futuros parentes também vão precisar de um bom lugar para morar. Então, é usar o mundo com consciência, é cuidar do mundo, né? Enquanto há tempo, enquanto isso é possível, né? E às vezes pensamos, meu Deus, mudar o mundo, né? Melhorar o mundo é uma tarefa muito grande. É sim, como o texto mesmo diz, né? Sustentabilidade é uma palavra grande até no seu sentido. Porém, é possível. Imagine quantos habitantes há no mundo. Se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver esse pensamento e essa consciência, veja só, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, já ouviu esse ditado popular? Mas é verdade, se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos muito, né? Então, faça a sua parte. Separe na sua casa o lixo para reciclagem. Isso já é fazer a sua parte. Cuidar e se prevenir da doença, né? Das doenças, mas olha, o coronavírus, o Covid, né? Se prevenir, utilizar a máscara corretamente, usar álcool em gel, evitar aglomerações, enfim, aquilo que nós estamos cansados de ouvir.
Eu tenho certeza que todos nós estamos cansados de ouvir, e mesmo estando cansados de ouvir, estando aí carecas de saber o que nós devemos fazer, ainda tem gente que não está cumprindo com o básico, né? Para nós percebermos o quanto é urgente aí nós melhorarmos o nosso mundo, né? E tem que começar por aqui, ó. Nós temos que melhorar a nossa consciência, a nossa visão de mundo, de sociedade. Segunda questão. Como você viu, o texto trata de estratégias que podem contribuir para a sustentabilidade de acordo com a Declaração do Milênio. Você acha que conseguimos alcançar algumas das estratégias apontadas? Que novas estratégias você poderia propor? Bem, outra resposta pessoal. Vamos lá, você acha que conseguimos alcançar algumas das estratégias apontadas, aquilo que nós vimos ali? Ou ainda não? Nós ainda temos que melhorar muito, né? E que novas estratégias você poderia propor? Mais uma vez, a sua criatividade aí. Quero ouvir de você, ler aí da sua resposta, tá bom? 3. O texto é acompanhado de um quadro, e você já sabe que tudo que se coloca em um texto tem uma motivação, um propósito. Qual é a função desse quadro no interior do texto? Vamos ver lá, vamos voltar aqui no quadro. Veja só, o texto iniciou-se aqui com um quadro. Veja, nós temos aqui os 8 jeitos, né, de mudar o mundo que foram desenvolvidos no restante do texto, né? Então, você precisa ali identificar, né, que o infográfico, nós vimos o que é o infográfico, né? Associado ao texto, serve para resumi-lo com informações essenciais e melhor ilustrar o assunto. Então, ele resume ali as informações do texto e traz ali de forma esquematizada, né, e organizada naquele quadro, com a presença dos desenhos e tal, mas as informações que são desenvolvidas no texto, então ele está ali como um apoio. 4. Para que público se destina o texto? Que recursos linguísticos são utilizados para atrair a atenção dos leitores? Veja só, você conseguiu identificar para qual público-alvo esse texto aí foi destinado? Para os mais jovens, né? Vejam uma linguagem ali muito dinâmica, divertida, clara. Um dos recursos, quando nós estamos fazendo a leitura do texto, é como se ele estivesse conversando conosco, né? Então, é um recurso ali para nos aproximar, para chamar a nossa atenção, né? Com a linguagem ali, como se nós estivéssemos dialogando mesmo, conversando, fazendo perguntas para nós refletirmos, né? Enfim, o texto se destina a crianças. Para atrair a atenção dos leitores, utiliza-se o registro informal da linguagem, por meio de recursos linguísticos como reticências, diálogo, simulado e palavras no diminutivo. Outros recursos aí que são identificados aí no texto para aproximar aí o leitor. Antes de começar a ler, antes de começar a ler os próximos textos, né, do capítulo. O texto que você vai ler agora, nas próximas 5 páginas, foram retirados do livro didático Geografia Sem Fronteiras, 6º ano, de Heitor Pernambuco, editora Construir 2018. Leia-os com atenção, observando a combinação entre os textos verbais e as imagens, textos não verbais, tendo em vista a abordagem e exposição das informações. Então, nós vimos que já vamos tratar ali mais à frente, nas próximas aulas, de texto expositivo em livro didático, que também tem intenção de trazer informações, informar. Terminamos aqui a nossa videoaula, uma das nossas videoaulas de hoje, tá bom? E, como eu disse, estou disponível no plantão aí das 7 às 11, e o e-mail para envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. Desejo que vocês tenham um excelente dia, bons estudos para vocês, uma ótima semana, uma semana produtiva, tá bom? Estou disponível para atendê-los, tirar as dúvidas de vocês, explicações, tá bom? Até às 11 horas de hoje, então, até a próxima aula.